Filmes de animais assassinos sempre parecem simples no papel, né? Bota um animal aí gigante e deixa ele comer gente. Mas não é bem assim, né? Os monstros precisam convencer, sejam cobras, ursos, tubarões ou até albatrozes assassinos. A gente só entra de verdade na história se acreditar que aqueles bichos são uma real ameaça. A maioria dos pássaros em cena eram de verdade, mas Hitchcock gastou mais de $200 mil para criar versões mecânicas dos pássaros. Ray Berwick, o adestrador, capturou e treinou muito dos pássaros usados, incluindo os corvos, e as gaivotas vieram de um lixão em São Francisco. E é de São Francisco que conhecemos também Melanie Daniels, a protagonista, uma socialite interpretada por Tippi Hedren, que estava estreando no cinema, uma atriz loira e bonita, prática comum do diretor Hitchcock, a predileção por atrizes loiras. Grace Kelly, Kim Novak, Janet Leigh, Ingrid Bergman. E no filme, ela conhece o advogado Mitch Brenner em uma loja de pássaros e, intrigada por ele, decide segui-lo, até onde ele vive com a sua família. Lá chegando, ela deixa discretamente 2 periquitos de presente, mas logo é atacada por uma gaivota, o primeiro sinal de que algo estranho está acontecendo. Aos poucos, ataques de pássaros são cada vez mais violentos. Crianças são feridas em festas, pardais invadem as casas, corvos cercam as escolas e gaivotas provocam até incêndios. Então as famílias se trancam em casa, mas os pássaros quase arrombam as portas e as janelas. Hitchcock aqui mostrou sua genialidade ao fugir de certas gafes recorrentes em filmes de animais assassinos. Tem certos filmes que retratam os animais de forma muito real, virando quase que um documentário da Discovery, e já outros tratam de forma muito exagerada, virando uma bagaceira, uma comédia pastelona, mas Os Pássaros têm o tom certo. Ele começa leve, quase como uma comédia romântica, com os pássaros contornando a atração entre Mitch e Melanie antes de mergulhar no terror absoluto, quando os ataques começam e os pássaros passam a representar a fúria da natureza contra a humanidade, como o próprio Hitchcock explicou. Uma crescente do suspense, uma escalada do suspense, algo que Hitchcock sempre gostou de fazer. O público sabia pelos pôsteres que os pássaros atacariam, só não sabia quando. Então é assustador e ainda dentro da lógica da natureza. Daphne du Maurier teve várias de suas obras adaptadas para o cinema e para a televisão, e Alfred Hitchcock era um grande fã dela. Ao longo da carreira, ele filmou 3 de suas obras: Jamaica Inn, Rebecca, que venceu o Oscar e segue sendo um clássico da literatura gótica, e é claro, Os Pássaros. Eu já li o conto original dos Pássaros da Daphne du Maurier e era tipo uma fábula ecológica, com os pássaros atacando os humanos após um inverno rigoroso acabar com os seus alimentos. Teve a passagem das estações, o outono havia sido ameno e justamente na última noite do outono, nessa transição de outono para inverno, os pássaros passam a ficar agitados, migram e já prevendo a fome iminente, de um inverno agressivo, eles passam a atacar os humanos. Então o conto original tem um foco mais ecológico. É bem escrito, é bem intrigante, mas na minha opinião o filme conseguiu ainda superá-lo. É ainda mais empolgante. E o Hitchcock adorou a ideia do conto original, mas decidiu mudar tudo. Descartou toda a história e só manteve o nome, Os Pássaros, e a ideia dos pássaros atacando os humanos. Então sai de um conceito ecológico para uma história de terror. O diretor usa um ritmo lento e calculado para aumentar o suspense, como na cena em que Melanie espera em frente à escola, sem perceber que atrás dela, cada vez mais pássaros se acumulam ali no trepa-trepa até o ataque começar. Com pouca ênfase nos diálogos, Hitchcock apostou no que chamava de cinema puro, contar a história principalmente pela força da imagem. Em 1960, Alfred Hitchcock lançou Psicose, seu maior sucesso financeiro e um marco do terror que ditou tendências.
Parecia que ele já havia tentado tudo, mas voltou à direção com Os Pássaros em 1963, em uma obra-prima técnica que se tornou referência para todos os filmes de criaturas. Tubarão, Anaconda, Cujo, Aracnofobia, entre outros. Inicialmente ele havia considerado o ator Cary Grant para o papel principal, com quem já havia trabalhado antes em Intriga Internacional, mas percebeu que Grant estava muito valorizado, muito caro, e então optou por Rod Taylor, que tinha se destacado antes pelo clássico A Máquina do Tempo. E segundo Rod Taylor, para controlar as gaivotas no set, elas eram alimentadas com uma mistura de trigo e uísque, mantendo-as mais focadas e evitando que voassem aleatoriamente durante as filmagens. Na famosa cena em que Tippi Hedren é atacada por gaivotas no sótão, que levou cerca de 7 dias para ser filmada e deixou a atriz uma semana no hospital, a equipe usou um truque criativo. Um tubo cheio de sangue foi colocado dentro do seu penteado, projetado para explodir com sangue e ar assim que uma gaivota atingisse a sua cabeça, aumentando o realismo do ataque. Os Pássaros foi eleito o 7º filme mais assustador de todos os tempos em uma pesquisa realizada em 2006 com o público britânico. Existem diversos tipos de finais para contar uma história. Existe o final feliz, existe também o final aberto, né, que a gente fica sem saber o que aconteceu, fica tentando interpretar, discutir. Existe o final que tenta passar uma mensagem ou um choque emocional, como Sempre ao Seu Lado. Mas Hitchcock omitiu intencionalmente a palavra fim na cena final de Os Pássaros porque queria transmitir a ideia de um terror que nunca acaba. E é no fim do filme que vemos os pássaros vencendo, praticamente expulsando os humanos da cidade. E você assistiu Os Pássaros, esse clássico do cinema de terror? Diga aí a sua opinião sobre ele. Deixe também o seu like, dessa forma o YouTube vai entender que o conteúdo foi relevante para você e sugerir para mais pessoas. Se inscreva aqui também no canal, é de graça. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!